Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Senhor nos dê entendimento hoje. Senhor meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Que a cada dia nós sejamos mais sábios na Tua santa palavra. Que o Espírito Santo, o nosso professor, nos dê entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento e nos dê inteligência, Senhor, para que cada vez mais possamos compreender a Sua santa palavra. Por amor a Jesus, te imploramos. Amém. Capítulo de hoje é 21 e último capítulo de Juízes. Veremos sobre a ruína de Jabes Gileade. Vejamos a partir do versículo 1. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Ou seja, eles estariam excluídos devido àquilo que haviam feito para a concubina daquele levita. Mas você sabe que quando a gente faz alguma coisa contra algum irmão, seja um irmão de sangue, um irmão de fé, acaba ocorrendo aquele remorso em nosso coração. Vejamos o versículo 6. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Ou seja, nossa, por causa daquele juramento nós estamos cortando, uma tribo das nossas 12 tribos. Por que fazíamos isso? Começa a bater aquele remorso no coração da pessoa. Começamos a ver a verdade que antes era cega aos nossos olhos. Versículo 8. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao arraial à congregação. Isso já era uma desculpa para fazerem alguma coisa, não é mesmo? Já que nós vimos que seria hoje sobre a ruína de Jabes Gileade. Versículo 9. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. E então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide ao fio da espada, feri aos moradores de Jabes Gileade, às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com homem, totalmente destruireis. Eles foram e realizaram aqui. E o versículo 12 nos esclarece o que ocorreu. Versículo 12. E acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homens, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que estava na terra de Canaã. E o que acontece? Eles darão essas 400 mulheres para aqueles que sobraram de Benjamim, mas apenas 400 mulheres não dariam para todos eles. E o que ocorre? Virá mais coisas a seguir. Versículo 14. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes Gileade. Porém, estas ainda lhes não bastaram. Ou seja, ainda estava faltando. Tinha mais homens ainda sem companheiras. O que ocorre a partir do versículo 19? Vejamos. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que se sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. O que estavam planejando em seu coração? Coisa boa não era, já que sabiam que haveria uma festividade. Versículo 20. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas e arrebatai cada uma a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. Ou seja, vamos lá, vamos sequestrar essas moças, vamos tomá-las por mulher, praticamente à força. Estavam quebrando doutrina e estavam quebrando tradições. Versículo 22. Se acaso alguém da família fosse atrás, vejamos o que acontece. Versículo 22. Vejamos o que acontece se acaso alguém da família fosse atrás. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados? E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se voltar à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Versículo e último versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, um rei viria não só para julgar ao povo, mas para colocar também um certo temor. Porque através das suas regras, das suas leis, ele decidiria o que seria melhor para as pessoas. Assim como aqueles juízes estavam fazendo, assim como todos os juízes que nós vimos
faziam com o povo? Julgava eles os seus atos através da lei do Senhor, o que era o mais correto. Mas se a lei estivesse já circuncisada no coração, se a pessoa já tentasse obedecer à lei de maneira espiritual, ou seja, de maneira já no seu ímpeto, de não fazer mal ao seu próximo, de honrar ao Senhor da melhor maneira possível. Eis, esta é a proposta do Senhor Deus. Isto é o que o Senhor Jesus veio para nos ensinar, a termos a sua lei circuncidada em nosso coração, para sermos cada vez melhores, tanto para os nossos amigos como para aqueles que nos têm por inimigos. Pensem nisso, meus amigos. Fique com o Senhor Deus. Até a próxima.